Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. No jornal de hoje, o Supremo Tribunal Federal forma maioria para responsabilizar as redes sociais por conteúdos publicados pelos usuários, por você, por mim, por todos nós. É isso, Rede TV News está no ar. A Justiça Federal detalhou o novo acordo de reparação da bacia do Rio Doce, que será assinado amanhã na cidade histórica de Mariana, em Minas Gerais. O relatório destaca que 70 mil acordos individuais foram homologados. Até o momento, 3 bilhões de reais foram pagos como compensação às pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco em novembro de 2015. O acordo ainda prevê repasses de quase 2 bilhões à União, 1,5 bilhão ao Estado de Minas Gerais e 1 bilhão e 200 milhões de reais ao Espírito Santo. Das 49 cidades afetadas, 26 aderiram ao novo modelo e já receberam cada uma 135 milhões da Samarco. Os municípios que ainda mantêm o processo na justiça inglesa não foram contemplados. O presidente Lula confirmou hoje que participará da reunião ampliada do G7, o grupo das 7 maiores economias do mundo. O encontro acontece na próxima terça-feira no Canadá. Lula conversou por telefone com o novo primeiro-ministro canadense, o Mark Carney, e destacou a contribuição que o Brasil pode dar em temas como segurança energética, inovação e tecnologia. O presidente Lula também convidou o primeiro-ministro para a COP30, a ser realizada em Belém, no Pará, em novembro. Olha, se você gosta de confusão, de uma boa treta política, vem comigo. Uma sessão na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados terminou em bate-boca entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e deputados do PL. O repórter Igor Damasceno acompanhou tudo e tem as informações. Ô Igor, a gente costumava ver isso quando o Flávio Dino era ministro do Lula, né? Ele respondia em alto e bom som os deputados do partido de Bolsonaro, mas o ministro Haddad normalmente era mais polido. Dessa vez o clima esquentou. Conte tudo. Desta vez ele retrucou, viu, Amanda? Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. O ministro Fernando Haddad foi convidado a participar da comissão para explicar as medidas alternativas ao IOF. Essas medidas ainda estão sendo desenhadas com o presidente Lula, não foram anunciadas totalmente na forma de medida provisória pelo ministro Fernando Haddad, mas ele já tinha anunciado algumas medidas, alguns trechos dessa medida. E uma delas, ela trata exatamente a respeito do fim de benefícios fiscais, como, por exemplo, o crédito agrícola, que pagaria uma parcela, uma alíquota de 5% sobre o imposto de renda. A bancada ruralista disse que o agronegócio vai ser fortemente afetado com esse trecho da medida provisória e à medida em que vão sendo feitos alguns anúncios, então vai sendo recebido muito mal aqui no Congresso Nacional. Haddad disse que inicialmente essas medidas elas vão ser recebidas de forma com um tanto de reprovação, mas ele falou que era necessário. E aí começou o bate-boca. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Matheus de Lucas. A confusão começou depois que os deputados Nicolas Ferreira e Carlos Jordi fizeram perguntas e saíram da comissão antes de ouvir as respostas. O ministro Fernando Haddad criticou os parlamentares. É um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui. Carlos Jordi retornou à comissão e rebateu as críticas. Respeite o parlamento, moleque é você. O deputado Rogério Correia encerrou a sessão e o ministro da Fazenda deixou o local. Daqui a pouco esse tipo de atividade que é essencial para manter uma relação do executivo com o legislativo em alto nível, ela não vai mais acontecer. Se não é para ouvir a resposta, perguntou para quê? Qual o objetivo desse debate? Hoje, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o novo pacote fiscal do governo deve enfrentar uma reação ruim. O Congresso Nacional, a Câmara e o Senado estão bastante incomodados com medidas que venham a aumentar impostos, aumentar tributos, sem fazer o dever de casa fiscal, sem fazer o dever de casa do corte de gastos. E nós queremos entrar nessa agenda porque é responsabilidade nossa.
A verdade é que ninguém quer cortar, né? Nem Congresso, nem governo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para responsabilizar as plataformas digitais por conteúdo ilegal publicado por usuários nas redes sociais. Com o voto do ministro Gilmar Mendes, 6 ministros votaram a favor de mudar o Marco Civil da Internet, que prevê punições apenas às empresas que não retirarem conteúdos após uma ordem judicial. Hoje, além de Gilmar Mendes, votaram os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. O julgamento será retomado amanhã. Na sessão de hoje, os ministros destacaram que as plataformas digitais usam algoritmos para faturar com conteúdo impróprio e disseram que a regulamentação não limita a liberdade de manifestação. Agressões, ataque às escolas, isso dá likes. Os likes são monetizados e isso gera dinheiro. A responsabilidade não impede a liberdade. Só existe liberdade com responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é tirania. A própria Constituição prevê expressamente que a liberdade de expressão, ela é sim um valor relevante do ponto de vista constitucional, mas ela pode sofrer restrições se os demais valores constitucionais tiverem em perigo ou estiverem em xeque. Lógico que depois os ministros vão modular esse discurso para saber quais restrições, o que as redes sociais, as plataformas digitais vão ter que respeitar, que tipo de restrições. 2 homens foram presos em uma residência usada como falsa central bancária para aplicar golpes na zona norte de São Paulo. Eles usavam dados pessoais e senhas bancárias para acessar e transferir dinheiro das contas dos clientes. A polícia encontrou dados de mais de 1.000 vítimas no computador dos golpistas. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal fez uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra clientes da Caixa Econômica Federal. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo. As investigações tiveram início em fevereiro do ano passado, quando policiais da Delegacia de Cordeiro, na região serrana do Rio, prenderam 3 pessoas suspeitas do crime. Na casa de um dos alvos, os agentes apreenderam R$120 mil em dinheiro. No Ceará, uma advogada foi presa por suspeita de repassar bilhetes de presidiários para criminosos em liberdade indicados pelos detentos. As ordens eram entregues durante as visitas. Segundo a polícia, no conteúdo desses bilhetes estavam informações sobre a contabilidade do grupo criminoso, locais de venda de drogas, entre outras instruções. Um segundo advogado envolvido no esquema está sendo procurado em Fortaleza. Vamos falar daquele caso super misterioso, A Polícia de São Paulo investiga se o empresário Adalberto dos Santos Júnior, de 35 anos, achado morto em um buraco de uma obra no Autódromo de Interlagos, sofreu um mata-leão antes de ser encontrado. As investigações apuram a possibilidade dele ter se envolvido em uma briga com os seguranças enquanto estava no evento de motocross e depois ter sido colocado no buraco. A hipótese surgiu após depoimentos de coordenadores do evento ao DHPP. Com previsão de temperaturas abaixo dos 10 graus na capital paulista nesta semana, a Defesa Civil de São Paulo anunciou a volta das tendas e dos abrigos solidários para moradores em situação de rua. O repórter Giovanni César está no centro da cidade e tem mais informações. Oi, Giovanni, boa noite. Estou vendo que as tendas já estão em pleno funcionamento por aí. Como é que está a situação? Muito frio? Muito frio, Amanda. Boa noite para você e a todos. Olha, nós estamos, como você falou, numa das tendas da Operação Baixas Temperaturas. Aqui está tendo distribuição de cobertores, água, mas ali, tem chá, sopa, chocolate quente para pessoas em situação de rua. O movimento aqui ainda é grande, tem uma fila enorme. Por aqui passam de 3 a 4 mil pessoas por noite. O atendimento vai das 6 da tarde até a meia-noite, mas depois de meia-noite você que vira alguma pessoa em situação de rua precisando de ajuda pode ligar para 156 que uma equipe vai até lá para prestar socorro e, se for o caso, levar até um dos abrigos da cidade de São Paulo. Por falar em abrigo, as pessoas podem aqui se cadastrar e elas são levadas, tem transporte até lá, até um dos centros de acolhimento
da Prefeitura de São Paulo, com capacidade para 26 mil pessoas. São Paulo é a cidade brasileira com o maior número de pessoas em situação de risco. Bom, lembrando que aqui, além desses alimentos que eu falei e cobertores, também tem distribuição de ração para pet. Muitas pessoas em situação de rua têm lá seu bichinho de estimação, é ou não é? E vacinação contra Covid, influenza e tétano. Voltamos com você, Amanda. Excelente, tem que ser assim. Eu estou impressionada com esse número que você nos trouxe, Giovanni. 3 a 4 mil pessoas só nessa tenda que fica no centro da cidade, em São Paulo. Todo mundo ali com um cobertorzinho debaixo do braço. Obrigada, querido. Vamos à previsão do tempo amanhã, então, para todo o Brasil. Durante a quinta-feira, o sol aparece em todo o centro-sul do país, mas as temperaturas continuam baixas. No Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, risco de geada e temperaturas negativas. Em São Paulo, o dia começa gelado com mínimas de 9 graus e máximas de 18. No Rio de Janeiro, os termômetros alcançam 22 graus, mas o tempo segue nublado e com previsão de chuva no período da tarde. Em Belo Horizonte, o sol aparece, mas não esquenta, 22 graus de máximas. No Nordeste, dia claro no interior, com previsão de chuva em todo o litoral. Na região Norte, chove no período da tarde entre o Amazonas e o Pará. Quanto às temperaturas, 33 graus em Manaus, 30 em Cuiabá e 19 graus em Porto Alegre. Vamos lá para o sul do país, temperaturas abaixo de zero em 9 cidades de Santa Catarina. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, os termômetros chegaram a 6,5 graus negativos. A cidade registrou a temperatura mais baixa do Brasil até agora. As camisetas amanheceram congeladas. O recorde anterior também havia sido no município. Em abril do ano passado, a cidade registrou 3,2 graus abaixo de zero. A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, diz que é mentira a história que a brasileira Laísa Peixoto recebeu treinamento para ser astronauta e confirmou que ela não está entre o grupo em formação. A estudante mineira de 22 anos viralizou nas redes sociais após afirmar que estava selecionada para se tornar astronauta. A jovem ainda disse que fará em 2029 o suposto voo inaugural da Titan Space, empresa que não possui licença para voos espaciais tripulados. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, Laísa foi desligada após não fazer a matrícula no curso de Física. Em nota, a defesa disse que a jovem deixou a UFMG para estudar na Manhattan College. Em 2021, o Rede TV News exibiu uma reportagem com a mineira quando ela fazia parte de um programa da NASA e ajudou a identificar o novo asteroide. O Rede TV News fica por aqui. Amanhã tem mais, gente. Depois do Brasil do Povo, com José Luiz da Atena, programa que estreou essa semana, na segunda-feira, aqui na Rede TV. Então, 7h55, coladinho com o Brasil do Povo, tem o Rede TV News. Eu te espero. Tchau, até amanhã. Boa noite.